Bom dia, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí mais uma aula de matemática. Bom dia. Bom dia, então, a todos. Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando, então, com a continuação aí do estudo. Vamos fechar, na verdade, hoje a função quadrática e vamos estudar, então, do ponto de vista alguns problemas de aplicações. O pessoal já colocou no chat, então, sobre a aula. Gente, vamos fazer o seguinte. Vou fechar aqui a minha câmera. Vocês peguem o material de vocês na apostila 95, página 95. Então, vamos lá. Então, essa é uma questão do Enem 2018. Fala o seguinte. Um projétil é lançado por um canhão, né, e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Então, está aqui o canhão, né, lançou o projétil. E esse projétil, né, se você olhar aqui, ó, sem estar escrito no problema ainda, né, você já vê que ele forma um movimento parabólico, né? Esse movimento parabólico, até para contextualizar, ele pode ser aplicado até quando a gente chuta uma bola de futebol, né? Dá um saque com uma bola de vôlei, né? Então, essas representações reais, né, nos mostram uma trajetória sempre parabólica. Que é o que está escrito aqui, ó. Ele percorre uma trajetória parabólica e atinge a altura máxima e a altura máxima que atinge em relação ao solo é 25 metros. Então, se eu pegar aqui, né, nesse ponto aqui, cheguei no meu máximo aqui, que representa, então, 25 metros. Admita um sistema de coordenadas x e y, em que o eixo vertical y está representado a altura, e no eixo horizontal o x está representada a distância, né, ambas em metros, certo? Considere que o canhão está no ponto 150 e 0. Então o canhão aqui está nesse par ordenado, 150 e 0. X, perdão. Então lembra que par ordenado, né, o primeiro componente é o x, o segundo é o y, e que o projeto atinge o solo no ponto 0, 0. Então você atingiu aqui nesse ponto aqui, como se fosse a origem do nosso sistema cartesiano, né, no plano XY. E a pergunta é a seguinte: a equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é, né? Então, neste problema aqui, eu posso resolvê-lo, na verdade, de várias formas, né? Acho que isso é importante. A gente está trabalhando num projetinho ali na quarta-feira chamado Mentalidades Matemáticas, que eu até estou conversando com todas as turmas, eu estou aplicando um pouco essa estratégia, né? Que um problema matemático ele pode ser resolvido de várias formas, né? Então, uma das maneiras da gente resolver este problema seria olhar para as minhas equações, né, respostas, né, e começar a fazer conta aqui pela equação, ver qual delas ia achar o x1 0, o x2 150, né, qual delas que o y vértice vai dar 25 e o x vértice. Aqui só para a gente contextualizar quanto que seria esse x vértice, lembrando que a gente falou que o vértice sempre tem um eixo de simetria, 75, muito bem, Arthur, né? Por que 75? Porque é a metade dos 150, né? 150, muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês uma das formas de resolver, né? Mas é claro que a gente pode pensar que não é a única, né? Então, uma das maneiras da gente resolver este problema é eu partir das raízes. Então, esta equação aqui, pessoal, é uma equação, vamos dizer assim, reduzida da fórmula y igual a x mais b,
né? X² mais bx mais c, perdão. Então, se eu quiser reescrever esta equação do segundo grau como uma forma reduzida, né, em termos de x, né, basta eu fazer o valor do a vezes 1x menos a primeira raiz vezes a segunda raiz. E nesse problema aqui, por que eu usei essa estratégia? Porque eu conheço o x1 e o x2, né? Então, o meu x' pelo gráfico é o ponto de origem, 0. O x duas linhas é o quanto ele está distante aqui, ó. X, aqui está escrito virado, né, gente? XY, XY, perdão, aqui está virado, tá? Vamos apagar, é o 150 e depois o 0, tá? Tem que corrigir. Tudo bem, Pedro. Então, nós temos aqui o x duas linhas 150. Agora, se eu digo para vocês que essa é uma equação reduzida, eu posso trocar o x1 e o x2 por 0,150, né? Eu vou ter uma equação. X menos 0 dá x, né? X menos 150 dá x menos 150. E aqui eu tenho uma equação tem uma equação que envolve um y, um valor do a e um valor do x, certo? Então, se eu pensar que eu estou procurando uma equação para representar aquela parábola, eu tenho que descobrir o valor do meu a, né? Ver se vocês concordam. Se eu achar o valor do meu a, eu já tenho uma função em relação a x e a y. Uma função y em relação a x, né? E vice-versa. Como que eu posso descobrir o valor do a? Então, eu preciso pegar um par ordenado que tenha x e que tenha y, né? E aí a gente viu antes que o vértice da parábola nos dá um par ordenado, né? Que aqui nessa metade, o Arthur disse ó, que a metade é 75, que aqui o y é 25. Então, eu tenho que o x vértice, que é um x, é 75. E um y vértice, que é 25, é o y. Então, se eu trocar o meu y por 25 e o meu x por 75, que conta que eu vou ter? Trocando aqui, né, gente? 75 menos 150 dá menos 75, vezes 75. Eu não multipliquei aqui pelo processo de simplificação, né? Eu posso dividir isso aqui por 25, que dá 1. E se eu dividir isso aqui por 25, dá 3. Aí eu faço 3 vezes 75, 225. Como eu tenho um negativo, né? Eu fico com menos 1 sobre 125. Até achar o A, pessoal. Coloca aí no chat se tá ok, se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Isso, Bruno. O 25 foi dado no gráfico que era a altura máxima, né? Então, quando eu tenho a minha altura máxima, é como se fosse o y vértice, né? Então, 25 é o teu y vértice. E o valor do teu x vértice, que é aqui na metade, xv, ele vai ser a metade do comprimento aqui por causa do eixo de simetria, né? Então, se tudo isso era 150, então aqui divide por 2 dá 75, né? Mas os 25 sim é por causa do eixo y aqui, que era a altura máxima que a bola, o canhão atinge. De nada. Bom, gente, agora eu posso voltar. Se eu tenho o valor do A, ó, eu volto para aquela equação aqui, essa aqui, né?
trago para cá. E aí eu vou trocar o A por 1 sobre 125. E tem uma equação aí, então, no segundo grau. Vou só organizar aqui, vou pegar o 225 e vou multiplicar o y. E vou pegar o x e multiplicar o x e multiplicar o 150. Então, x vezes x, x quadrado. X vezes 150 é 150, mas com menos, mais. Essa aqui, então, é a equação que representa aquela expressão. E é a resposta para ser marcada, né, no caso do Enem. Perceba que aqui a equação ela não vem tão como a gente é acostumado, por isso eu trago esse exercício, porque a forma padrão dela é ax ao quadrado mais bx mais c, né? Talvez muitos poderiam até nem marcar essa se fossem chutar, porque dizer, mas ela não está desse tipo. Mas é que esse tipo de equação característica tem variações, né? Então eu posso sim pegar como eu tinha aqui embaixo, um 225 dividindo por toda a expressão, né? Era só eu passar para o outro lado, então o y pode assumir um valor, né? Vamos apagar aqui. Só cuidar aqui para fazer essa correção, tá, gente? Aqui o x é 150 e o y é 0. Tudo bem? É número 1. Ô, professor, Sim, Bruno. então o y vértice e o x vértice eram ali o 75,25. Isso. Uhum. Tá. O 75 é o x, né? E o 25 é o y vértice. Sim, Bruno. A partir dessa parte aqui? Ou antes de quando? Isso? Tá. Então, nós temos para recapitular o problema, a partir daquela equação original, a gente chegou nessa equação aqui, né? Substituindo os valores das raízes. E a partir disso aqui, eu peguei o x vértice e achei, então, que este valor é 1 sobre 125. Então, o que que eu faço? Eu pego o meu valor do A e substituo 1 sobre 125, que é o valor do A. E o resto eu só copiei, ó, x menos 150. Dessa linha para essa, eu fiz algumas operações. Uma delas, quando eu tenho uma multiplicação aqui, que toda ela está sendo dividida por 225, eu posso pegar este 225 e levar ele para o outro lado com a operação inversa da divisão. Ou seja, eu vou multiplicar toda a equação aqui por 225. Então, eu vou pegar 225 e vou multiplicar pelo y. E o valor do meu x, eu vou, como ele está parênteses, né? Eu vou fazer aqui a multiplicação. Então, x vezes x ao quadrado. X vezes 150, 150x. Temos que cuidar o sinal, né? Eu tenho menos 1x vezes 1x, menos x. Menos 1x vezes menos 150, mais 150. Beleza, Bruno? Posso ir para 2? Por mim, pode.
Então vamos para número 2. Um corpo arremessado tem sua trajetória pelo gráfico da função quadrática, esboçado na figura a seguir. Qual é a altura máxima atingida por este corpo? Então, eu tenho uma parábola e você quer descobrir a altura máxima. Essa altura máxima vocês acham que é o x vértice ou o y vértice? A altura máxima sempre é y. Y vértice. Y vértice, muito bem, Pedro, Bruno, Arthur. Eu vou usar aqui a mesma metodologia que eu usei antes, tá? Então, por exemplo, eu sei que uma das raízes é zero. E aqui no 4 eu tenho a segunda raiz. Então, vou trocar o meu x por zero e vou trocar meu x duas linhas por 4. Então, vou ter ax, x menos 4. Agora, o meu problema aqui me forneceu uma informação. Que informação que ele nos deu? Ele deu um ponto aqui, ó. Ele disse que no ponto 1 o y era 48. Ó. Então eu tenho x e y. Então a partir desse ponto eu posso descobrir o A. Então eu tenho 48. Vou trocar o x por 1. E vou resolver. O 1 menos 4 menos 3. O menos 3 pode passar para o outro lado, dividindo. 48 por 3, 16 negativo. Então, se o A é 16 negativo, eu venho para a minha equação, troco A por 16 e multiplico o x. Então, 16x quadrado, 16 vezes 4, 64. Então, esta aqui, ó, é a minha equação do segundo grau, que representa esta parábola. Perdão, professor, da onde que saiu 64? É 16 vezes 4. Ah, sim, obrigado. Porque aqui, ó, deixa eu até apagar, ó. Aqui é o 16x com o x e o 16x com o 4, né? Então, 16x com x, 16x quadrado, 16x com 4, 64x. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Agora o problema, lembra que o problema pede para achar o y vértice? Ou me falam aí se está tudo bem até aqui. Tranquilo, muito bem. Agora aqui eu apliquei a fórmula do y vértice, né, a partir desta equação, e descobri o 64. Agora eu vou fazer uma outra pergunta diferente. A partir desta equação, tá? Eu posso descobrir o meu x vértice? Ou esquece a equação, vamos de novo. Só pelo gráfico, eu sei quanto é o x vértice? Não é 48? O 48 é o ponto do Ah, 1 tá. do Não, x, né? E não, Pedro. 48 do O, y. o X vértice é 2 aí. O Arthur disse que o x vértice é 2. Justifica para mim por que é 2? Porque entre a primeira dissertação, a parábola e a segunda, tem 4 de variação, né? Tipo, a diferença é 4. E o X vértice é sempre um, um eixo de espelhamento, que acho que eles falavam, né? Uhum. Então ele é sempre na metade.
Metade, né? Um eixo de simetria, né? Um espelhamento, exatamente isso. Isso, simetria. Muito bem, né? Não pode falar espelhar para outro lado, né? Tem uma simetria, ele é simétrico. Então, eu sei que ó, o Bruno também colocou lá 2, isso é metade do quadro. Agora, se o x-vértice é 2, se eu substituir este 2 na equação da Bhaskara, eu não acho esse ponto aqui? Se eu fizer essa conta, ó, 16 vezes 2 ao quadrado mais 64 vezes 2, eu já não vou achar esse valor? O que vocês acham? O Júlio disse que acha que não, o Bruno disse que acha que acha. Tô fazendo uma pergunta, né? Não tô afirmando se acha ou não acha, né? Mas, ó, quando eu tenho uma função do segundo grau, né? Quando eu tenho uma equação do segundo grau e eu substituo na equação, por exemplo, se eu substituir o ponto 1 aqui, nesta equação eu vou achar o 48. Se eu substituir o 4 nessa equação, eu vou achar o zero, porque ele está sobre a reta. Então, se eu pegar o 2, sim, é uma outra forma de eu resolver esse problema. Ó, quer ver? Então, eu vou ficar com menos 16 vezes 4 mais 64 vezes 4, 128. E 16 vezes 4, 64 negativo, né? 64 negativo mais 128 é a metade? 128 menos 64, 64, fecha? Fecha. Fecha, né? 64. Então, esse aqui é o valor procurar. Só quis mostrar para vocês que nesse momento aqui que você chega na resposta, você tem dois caminhos, né? Então, um caminho é aplicar a fórmula aqui do delta, que é o y vértice, delta é menos delta 4a, o delta é b quadrado, 4ac, né? Vou substituir os valores, 4 vezes o valor do a, né? Ou simplesmente substituir aqui. Eu tinha colocado essa explicação aqui usando o y-vértice, até para mostrar a aplicação. Mas agora, ao explicar esse problema e enxergar esse eixo de simetria, eu acho que ainda é mais rápido a gente vir por esse caminho, substituir o 2 aqui e já achar o 64 e não aplicar a fórmula do vértice. Tá, Mas só aí, deixa eu ver se eu entendi. fala aí. Quando tu tá procurando o y-vértice, tu tem o x-vértice, tu pode usar o x-vértice substituindo na fórmula que tu chega no resultado? Isso. Uhum. E o contrário também é verdadeiro. Se você tivesse o y-vértice e substituísse na equação do segundo grau, tu ia achar o teu x-vértice. Entendi, tá, ok, valeu. Alguma dúvida, pessoal, nessa? Perguntas? Não, de boa. Eu tava demorando pra pegar o 64 ali, mas agora eu peguei aqui porque me explicaram melhor. Tá, legal. Pessoal, se alguém não entendeu qualquer parte, pergunta, tá, gente? É bem importante se vocês perguntam, não importa qual que seja a pergunta, porque às vezes quando vocês acham que a pergunta é boba, mas é nessas perguntas que tem várias pessoas pensando a mesma coisa, né? E a gente não consegue adivinhar o que vocês não estão entendendo, né? Podemos ir para a próxima? Peraí. Beleza, espero sim.
Pode seguir. Beleza, gente, beleza. Então vamos para mais um exemplo. É uma questão do Enem 2017. É uma questão que geralmente é considerada difícil, né? Mas eu vou falar para vocês a importância de vocês acertar também as questões difíceis. Vocês vão aprendendo aí durante os 3 anos do ensino médio que o Enem, ele considera, além de acertos e erros, tem uma teoria que está por trás da tua nota do Enem, que chama Teoria da Resposta ao Item. O que essa teoria considera? Que se você acerta uma questão difícil, né, desde que você acertou também uma fácil, uma média e depois chegou na difícil, a tua nota sempre vai ser melhor do que alguém que não acertou, que errou bastante as questões difíceis. E não só pelo chute, tá, gente? Não estou falando de chute, porque o chute, essa teoria considera, ó, o Pedro colocou, o pai sempre me falou isso. Ó, que legal, Pedro. Essa teoria considera, inclusive, o chute, porque se a pessoa errou muitas fáceis e acertou algumas difíceis no chute, o sistema, essa teoria que está englobada atrás da correção, ela percebe, sim, o cara só chutou, então não vale nota. Mas, se você acertou a fácil, acertou a média e acertou algumas difíceis, a tua nota sobe mais para cima do que teu colega, né? Então é importante daqui um pouco se dedicar numa questão tipo dessa que pode te dar uma classificação muito boa, né? Porque você conseguiu resolver uma questão que para a maioria parecia muito complicada, e vou mostrar para vocês que dá para a gente sim aplicar e resolver ela de uma forma bem tranquila, vamos dizer assim. Pois é, o pai sempre me falou isso. Ele dizia, não adianta tu acertar só as difíceis, sendo que tu erra as fáceis. Eles vão considerar que tu chutou. Isso aí. Tem que fazer todas, né? Fazer a leitura integral da prova, né? Acertar também as fáceis, né? Mas se você conseguir algumas difíceis, isso que eu queria dizer para vocês, a tua nota também tem um outro lado que ela ajuda, sobe bastante, né? Mas é claro, acertando a média é fácil, é difícil. Então, esse problema é uma questão bem interessante, que diz o seguinte, ó. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. As setas na figura 1, né, ilustram uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal da abóbada com medidas hipotéticas, né, para simplificar os cálculos. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui a representação deste arco da igreja, mas eu já consigo perceber que isso aqui tem um movimento parabólico, né? Até o problema fala que ele tem um movimento parabólico. Aí está dito algumas informações, né? Aqui é a altura, que vai ser o Y, aqui é o X, né? Então aqui tem um ponto, aqui a 5 metros, aqui ele está mostrando já o meu eixo de simetria. Aqui no ponto, a 4 metros, ele está mostrando que tem um pontinho em 3, né? E aí tem uma pergunta. Qual a medida da altura em metros indicada na figura 2? Então, a altura... Bom dia, Maria. Tem problema. Depois tu pega o início da gravação, tá? A altura aqui, gente, é a altura máxima que eu estou procurando, né? Que seria o meu Y vértice. Então, uma das formas, eu poderia pensar no modelo, né? Mas eu vou mostrar uma abordagem também, mais uma outra abordagem para resolver esse problema bem interessante, tá? Então, eu posso pegar esta parábola, né? Essa é uma das formas, tá, gente? Não é a única. Mas eu acho que essa aqui é bem interessante. Eu posso colocar o eixo do Y exatamente na metade dela, tá? Então, qual o objetivo que eu estou
deslocando o eixo do y, né? Eu poderia ter colocado aqui do lado? Poderia, mas eu tenho um objetivo que vai facilitar o nosso cálculo. Ó. Se eu botar o eixo do y na metade, que é o eixo de simetria, e aqui o eixo do x, eu já consigo visualizar que neste ponto aqui e neste pontinho aqui, eu vou ter 5 metros, né? 5 positivo do lado direito e 5 negativo no lado esquerdo. Né? O que é esse 5? É o x1 e o x2. Então, se eu pegar aquela equação original que eu falei para vocês, que é uma equação que dá para escrever a parábola numa forma simplificada, você tem que o x1 vamos trocar por 5, positivo, então ele vai virar menos 5, e o x2, como é menos com menos, fica mais 5. Agora aqui, ó, essa aqui então é uma equação, vamos imaginar assim, característica. Né? Eu poderia aqui isolar a equação primeiro, mas antes disso eu já posso pegar e descobrir o valor do meu A. Como que eu descubro o valor do meu A? A partir de um par ordenado. Então, que outra informação foi dada no problema? Que a 4 metros de distância, ó, 4 metros de distância, o valor do meu y era 3. Então, eu troco o y por 3 e o meu x por 4. Então, quando tem x4, o y vale 3. Isso é um par ordenado, né? Ó. O x é 4, o y é 3. X, y. Então, no lugar do y eu coloco 3, no lugar do x eu coloco 4. Vou fazer essa conta. 4 menos 5, menos 1. 4 mais 5, 9. 9 vezes 1, 9 negativo. Então, o 9 está multiplicando, joga ele para o outro lado, dividindo. Lembra que na divisão, né, ele faz a operação inversa, né? Perdão, está multiplicando, vai para lá dividindo, mas carrega o sinal. Então, aqui eu posso simplificar isso aqui, ó. Por 3 em cima, divide por 3 embaixo. 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. Então, o valor do meu A é 1/3. Então, se eu voltar para a minha equação aqui e pegar o meu valor de A e substituir ele por 1/3, eu vou ter então x menos 5, x mais 5. Né? Agora aqui a gente tem um produto da soma pela diferença, né? Tem a mesma expressão, x e 5, x e 5, só está mudando o sinal. Então, quando isso acontece, você pode multiplicar x vezes x e 5 vezes 5. Então, x vezes x, x ao quadrado. 5 vezes 5, 25 negativo. Agora eu tenho 1/3. 1/3 vezes x, 1/3 vezes 25. 1/3 de x menos 1/3 de x quadrado. 1/3 vezes 25, 25 terços. Positivos porque eu tenho menos com menos mais. Esta equação aqui, ó, é a equação que descreve esse movimento dessa parábola nesse eixo cartesiano, né? Nesse plano que eu coloquei aqui, que o y é o eixo de simetria. Antes de eu continuar, tudo bem até aqui? Eu só fiquei um pouco confuso. O 4 ali é o quadro que está apresentado ali em cima. O 4 metros do X. Isso, esse 4 metros aqui é esse aqui. Ah, tá. Agora que eu vi que tu usou o 3 ali do lado, eu não tinha visto. Eu fiquei tipo, tá, mas. Isso. Mas o 3 ali é o 3Y é o. Tá. Agora faz sentido, desculpa. Isso, um par ordenado, né? Vamos até apagar um pouco isso aqui, Arthur, tem que perguntar. Ó. Então, esse 4 aqui, ele faz parte aqui do X, né? Quando ele faz pontilhado aqui, ó, aqui tá o 3, né? Então, esse pontinho aqui representa 4 para X, 3 para Y. Aqui no meu desenho aqui, eu fiz um print ali, ele ficou meio ruinzinho, né? Mas... Ok, agora eu entendi como é que foi o processo da conta. Eu fiquei um pouco confuso. Tem que perguntar isso aí, Arthur. Mais alguma pergunta, pessoal?
É bem importante depois vocês anotar, né? Se vocês não têm o hábito de anotar durante a web, né? De depois pegar o slide que está lá no Siga, reescrever na apostila. Então, tudo isso vocês aprendem no momento que botam a prática, né? A gente não é só de assistir a aula que você vai absorver tudo isso. Tem que colocar no caderno, escrever, anotar de onde que está sendo as coisas, né? Para ir aprendendo mais. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A partir dessa equação, como que vocês fariam para descobrir essa equação aqui, Bruno, do x, essa inicial aqui, x menos x1, x menos x2, pode usar essa equação. Não é que necessariamente precisa sempre usar essa, né? É que essa equação ali, ó, deixa eu colocar aqui, ó, perdão, a vezes x1 vezes x2 é uma equação abreviada, né, que a gente chama uma forma reduzida da equação do segundo grau. Né? Porque se você substituir os valores, essa equação é a mesma do ax ao quadrado mais bx mais c, né? Se você fosse multiplicar tudo isso aqui, né, ela tem uma equivalência para esta equação. Né? Só ela não tem o termo b e c, porque o termo b e c vão surgir a partir das raízes, né? Agora eu quero fazer uma pergunta. A partir dessa equação, como que vocês fariam para descobrir o ponto máximo, né? O que calcula para nós o ponto máximo de uma função? Ali, a altura máxima eu vou achar por aonde? A altura máxima é o y vértice. Então dá para substituir o x ao quadrado pelo x vértice. Daria para substituir o x ao quadrado pelo x vértice. Muito bem, Arthur. E quem que seria o x vértice? Olhando no gráfico, dá para eu saber? Seria o 5. 5 metros, que é a informação que foi dada no começo, que era entre o meio e o final da parábola ali. Entre o meio e a metade aqui, você tem 5 metros, né? Mas se eu olhar... Vamos fazer o desenho de novo. Era essa informação, a partir dessa informação aqui que tu chegou no 5, né? Isso. Mas agora se eu desloco o meu eixo, né? Veja que agora o meu eixo do y está aqui, ó. Vai continuar sendo 5? Daí o eixo do o x vértice seria 0 daí. Zero, né? Então pense assim, ó, eu estou modelando todo esse problema em cima do zero. Agora. Vocês conseguiram entender o que o Arthur disse? Que eu posso usar o x vértice. Só que o x vértice ele não é mais agora o 5. Né? É porque eu estou... Fala, Lucas. É a mesma pergunta do Bruno, por que o 0? Porque o 0, ó. Eu vou voltar o problema um pouco. Essa é a figura original, certo? Certo. Então, se eu pegar essa figura original e traçar aqui do canto, dizer que é o y, e traçar uma reta aqui e dizer que é o x, aí eu sei que aqui no meio, daqui até aqui, é o x vértice. Então, aqui é o x vértice, é o eixo de simetria da parábola. Né? Aí, nesse caso aqui, ele valeria 5. Porém, eu fiz toda a modelagem matemática deslocando o eixo do y. Então, pense assim, eu estou dizendo agora que o y está aqui e o x está aqui. Então, esse 5 aqui, ó, é o x duas linhas. E eu até coloquei que aqui do lado era um menos 5, que era o outro x linha. Então, agora aqui, ó, eu estou colocando o eixo de simetria, o valor do x e do y, na origem do sistema cartesiano, que é 0, 0. Então, neste ponto 0, 0,
Agora, o meu vértice assume outro valor, que ele está pegando o eixo de simetria. Então, o eixo de simetria, x vértice teria que ser nulo. Bruno, Lucas, Entendi. Agora. hein? Acho que entendeu agora. Tá, então uma das formas seria a gente substituir, certo? Mas eu nem vou fazer essa conta, tá? Não quero fazer essa conta. É uma das maneiras, Arthur, e tá certo. Dá para substituir o x-vert e achar. Outra maneira, eu quero saber maneiras de encontrar. Então, a primeira maneira é substituir o x-vert. Vamos dizer que vocês entenderam que ele vale zero. Agora, qual que é a outra maneira de eu calcular o y-vértice? Maneira tradicional, vamos imaginar assim. Você faz o cálculo de delta, você descobre delta e você faz menos delta sobre 4a. Muito bem, Arthur. Segunda maneira, calcular o y-vértice pela fórmula do delta, menos delta 4a. Perfeito. Né? Provavelmente, né, em algum momento você vai optar por este caminho, né, se você não visualiza outro caminho. Mas como a gente está falando que a matemática tem vários caminhos para chegar à mesma solução, e numa prova do Enem, a escolha do melhor caminho, você ganha tempo, né? Embora a gente está trabalhando muito que a matemática não é só considerar o tempo, a gente não deveria se preocupar tanto com o tempo, mas com a profundidade do que é a velocidade. Enquanto o nosso sistema de avaliação, né, for uma prova que considera o tempo, né, para você bem no Enem você tem que dominar o tempo, a gente tem que também trabalhar com essa abordagem. E agora eu quero pedir para vocês, existe uma terceira via para achar o valor do meu ponto máximo nessa função? E dois caminhos já, né? Vamos lembrar um pouquinho da aula passada. Quando eu tinha uma equação do segundo grau, aula passada, tá, gente? Quando eu tinha uma equação do segundo grau, vamos voltar aqui. Isso aqui a gente aprendeu na aula passada, né? Quais informações que a gente tinha da parábola? x1 cortava no gráfico do eixo x e o x2 cortava o eixo x. Lembra? Sim. Sim. Aqui embaixo eu tinha o ponto, né, do y-vértice e do x-vértice. X-vértice, y-vértice. A gente fazia essas duas marcações para fazer o gráfico. E daí a gente lembrava de uma outra marcação, que era o ponto aqui aonde cortava o eixo do y. Aonde que cortava o eixo do y? Vocês lembram que ponto era esse? É o C. O C. Muito bem. Todos lembraram disso? Então, que numa parábola, uma função do segundo grau, o valor do C sempre vai interceptar, vai cortar o eixo do y. Agora, considerando essa informação, quem é o meu A, quem é o meu B, quem é o meu C desta função aqui do segundo grau? Quem é o A? Menos 1/3. Menos 1/3. Quem é o B? Não tem? Zero. Zero. Quem é o C? 25 sobre 3. 25 sobre 3. Então, se eu olhar agora para o meu desenho, eu estou cortando o meu Y no C? Sim. Vale a mesma 25 sobre teoria 3. da aula passada? Sim. Ou seja, eu preciso fazer alguma conta para saber qual é o meu Y máximo? Não. Basta pegar o 25 terços.
conseguiram fazer toda essa abstração e analogia na cabeça de vocês agora? Ficou claro que o y vértice é 25 terços, que nos representa a altura máxima, né? Então, a altura máxima desta parábola vai ser em 25 terços. Então, usando 3 vias, né? O y vértice poderia ser descoberto substituindo o x vértice. O y vértice poderia ser descoberto da forma tradicional, usando a fórmula menos delta 4a. Mas também no y vértice, quando eu tenho um gráfico, né? Ele no gráfico, que esse é um gráfico especial, né, gente? Não é sempre que o y vértice vai coincidir com o ponto C, né? Então, nesse caso aqui, ele coincide no ponto C, porque o meu eixo de simetria do y está exatamente na origem do sistema cartesiano, né? Então, perceba que se eu fosse olhar para o exemplo que eu mostrei da aula passada, aqui embaixo, ó, esse é o C, mas não significa que o C é igual ao y vértice. Quando que vai significar que o C é igual ao y vértice? Somente quando a parábola está no eixo de simetria. Tanto para cima quanto para baixo, né? Se eu tivesse aqui uma parábola que viesse aqui para cá, simétrica, aqui também teria o eixo de simetria. Perguntas, pessoal? Dúvidas para entender essa conclusão final? Coloca lá quem não deu bom dia ainda, coloca ok, professor entendido ou não entendido. Só para aparecer ali que vocês estão participando, né, escutando a minha aula. Beleza, gente? Então, era isso, acho que para a aula de hoje que eu tinha planejado. Agora vocês vão ter a lista 23, página 97. Vou passar mais alguma recomendação lá no Canvas sobre as parábolas, sobre as aplicações. E aí a gente vai para os combinados, tá? Deixar aqui uma mensagem primeiro. Vamos lá, Maria. Prazos. Prazos. Eu coloquei lá no SIGA. Já coloquei lá no SIGA a entrega das listas, tá? Tá lá no SIGA na aula de hoje. Vamos combinar para o dia 13/10, tá? Listas. Vou puxar lá do SIGA. 21, 22 e 23. 21, 22 e 23 até 13/10. Quarta-feira. E aí nós vamos fazer uma prova, né? Vamos chamar ela de prova 3. Eu vou chamar por causa do registro no SIGA. Tá? É a prova 3 do ano. E a gente combina então a prova para a semana que vem, dia 14. Então, 14/10, a nossa prova pelo SIGA questionário, né? Quantas horas de prova? Vamos combinar das 8 ao meio-dia, 4 horas pode ficar aberto. 8 ao meio-dia, Bruno. Mesmo esquema que vocês já estão acostumados a fazer a prova, né? Faz a avaliação, vai ser objetiva de marcar, né? Não precisa entregar a resolução, mas é bem importante que vocês façam, tenham a resolução no caderno, né?
E aí me entregam as listas também pelo Siga, né? As listas vai ter um formulário pelo Google Formulário que vocês vão achar lá no Siga, tá? Coloquei o Google Formulário para facilitar a entrega. Vocês já estão acostumados. Salvar um PDF, um único arquivo, né? Dúvidas que surgem das listas, né? Vocês podem mandar lá no fórum, também vocês podem pesquisar na internet, tem muita coisa já resolvida, mas é bom tentar fazer as questões primeiro, né? Não só copiar, né? Certo, pessoal? Alguma questão, alguma dúvida ainda? Não, tranquilo, professor. Tranquilo?